Consegue me ouvir agora? É porque aqui está fechado. Não, está aberto. Estamos vendo a pauta e ouvindo vocês distantes. Agora estamos vendo vocês e a pauta. Nós estamos com um problema aqui, tem vários microfones muito próximos e com a caixa de som aqui para amplificação do som da própria TV acaba gerando eco, porque tem algum microfone aí muito sensível. Então eu estou em pé agora do lado aqui do computador do Sebrae, que está conectado nos equipamentos para fazer a minha apresentação. Ok? Só colocar aqui em evidência, vocês estão vendo lá no alto da tela, que a sessão está sendo gravada agora, né? Então, o vídeo ele vai fazer parte da ata, né? Acho que esse é um cuidado que nós precisamos ter, porque ele pode ser exigido eventualmente quando for registrar pelo pessoal do cartório, né? A lei emergencial permite que a assembleia seja feita de forma virtual, mas o vídeo aprova de que ela de fato aconteceu, inclusive do registro aí de presença de todos que estão aqui conectados. Então, repetindo o que nós já dissemos antes que a gravação fosse iniciada, né? Nós fizemos a verificação de quórum, né? E Quer que eu repita? Acho que é bom. Então, repetindo aqui para que fique registrado no vídeo, né? Nós temos a participação das seguintes pessoas, tá? Nesta Assembleia Geral. Representante do ITS, José Vidal Belinetti. Representante do TechSoft, Djalma Petit. Representante do Softex Campinas, Edivar Pera Júnior. Representantes da SoftSul, José Antônio Antonioni e Kival Chaves Weber. Representante da CESPRO, Roberto Carlos Maier. Representante da SBC, Rossana Andrade. E ainda como convidados, João Alberto, gerente do Sebrae Paraíba. Reinaldo Costa, representante da Brafip na Espanha. E Alexandre Moura, diretor de Relações Internacionais da Brafip. Obrigado, Antônio. Bom, dando então continuidade aqui à pauta da Assembleia Geral Ordinária, vou fazer aqui um pequeno relato aqui das nossas atividades ao longo do ano de 2020, que apesar de ter sido um ano aí para todos, né, em função da emergência sanitária provocada pela pandemia, para nós da Brafip foi um ano de trabalho e de realizações intensas, né? Nós já estávamos acostumados a trabalhar de forma colaborativa e remota, né? De fato, mesmo em anos anteriores, a gente, né, só se encontrou presencialmente, acho que no máximo 2 ou 3 vezes, né? Ao longo dos anos que tivemos mais atividade presencial. Então, de fato, a nossa rotina aí foi muito pouco alterada, né, do ponto de vista do trabalho interno constante pela pandemia, né? Acho que o maior impacto que nós sofremos foi na organização do Inco Day, né, que aconteceu de anteontem à noite até ontem à noite aqui em Campina Grande. Nós estamos aqui ainda em Campina Grande, né, na sede do Sebrae, que foi patrocinador principal do evento. E, de fato, Alexandre estava comentando aqui com a gente, antes de abrirmos a Assembleia formalmente, né, todas as necessidades técnicas que precisaram ser implementadas em adição àquilo que tinha sido planejado originalmente, quando
na reunião de planejamento no final do ano passado, a gente aprovou a candidatura de Campina Grande para sediar o evento desse ano, né? Isso gerou, inclusive, impactos orçamentários, né? Porque a quantidade de recursos técnicos envolvidos para fazer um evento híbrido é muito maior do que para um evento presencial. E, de fato, a maioria dos auditórios que a gente tem no país, eles não foram pensados para fazer esse tipo de evento, né? Então é necessário montar uma infraestrutura da pesada, né? Vocês viram que só aqui entre a gente, né, para conseguir colocar em pé aqui a nossa assembleia, nós tivemos alguma dificuldade e eu estou tendo que ficar em pé aqui do lado do computador para falar para vocês, porque senão não, a gente continua tendo dificuldades. Mas voltando aí à questão aí do balanço das atividades, né, nós conseguimos, apesar de tudo, repetir, né, a chamada de ideias. Nesse ano de 2020, né, nós tivemos a submissão de 112 no total de ideias diferentes, né, das quais 54 foram consideradas suficientemente completas para uma avaliação minuciosa, né? E diante desse número, nós decidimos que precisava de ajuda externa para que cada projeto pudesse ser avaliado aí por mais de uma pessoa. Isso exigiu a criação, né, de um conjunto de regras, né, que nós chamamos aí de critérios de avaliação, que foram elaborados aí, principalmente com auxílio do nosso braço acadêmico, né? Tivemos muitas ideias, né, que a gente absorveu deles, para poder criar, então, um conjunto de regras de avaliação bem definidas, e que permitisse, então, a participação de avaliadores externos convidados. Tivemos a participação nessa condição de pessoas do meio acadêmico, de mentores da ABMEM e mais alguns voluntários, né? Então, essas 54 submissões que nós tivemos, elas passaram aí, cada uma por pelo menos 2 avaliadores. Aquelas que geraram maior diferença na avaliação entre esses dois, nós submetemos a uma terceira avaliação, né, para poder melhorar aí a precisão da avaliação. E nós tivemos nesse processo, né, dado o volume de dados aí sendo gerenciado, né, nós tivemos aí o apoio também em caráter voluntário do Ney Grando, da empresa Stratégios, que disponibilizou para a gente uma versão customizada da solução Startup Radar, que ele desenvolveu para poder fazer a coleta de todas essas informações e então, mapear os resultados, né? Então, foi com essa tecnologia, na verdade, que a gente acabou ranqueando as 54 repetidas e convocamos, num primeiro momento, as 15 mais bem avaliadas para participação no Incudei, né? Sempre tem aqueles que, por uma razão ou outra, entre a apresentação da ideia e o momento de fazer a apresentação pública, mudam de ideia, porque o projeto foi abandonado em função de outras atividades. Infelizmente, em função da pandemia, teve casos onde, nesse ano, esse abandono foi forçado por, como se diz, por causas maiores, né? Força maior. E então o que nós fizemos foi
preencher aí na sequência do ranking, né, com os seguintes, e acho que não foi dito ontem em público, né, mas nós tivemos inclusive um caso aí de desistência de última hora por razões de saúde, né? A gente não sabe se conectado ou não com a questão da pandemia, mas aconteceu, né? Nos anos anteriores isso não tinha acontecido. Tivemos 13 pitches. Isso. Na verdade, acabaram indo ao ar 12 pitches. 12, porque estavam programados, a gente conseguiu programar 13 dos 15 slots planejados originalmente, e desses 13, de última hora, teve um que, na hora do almoço, disse que o médico não estava liberando para participar do evento. E era para ser participação remota, e mesmo assim não foi possível. A outra questão, né, em relação aí ao apoio do Startup Radar, né, ele foi também usado ontem no Incodei pela primeira vez como mecanismo de votação para o público, né? Então, além dos critérios que a gente desenvolveu para eleição, né, dos melhores projetos para apresentação no Incodei, nós tivemos um segundo conjunto de critérios que foi utilizado, né, para avaliação do público, né? E isso então permitiu resolver a questão de que os participantes remotos também pudessem participar da avaliação, porque o sistema opera na nuvem, né, que permite acesso de qualquer lugar, né? Nas edições anteriores, os formulários de avaliação haviam sido feitos em papel, preenchidos presencialmente e totalizados, né, no local, né? E dessa vez isso foi totalmente automatizado, né, ao ponto que no momento em que terminou o último pitch, né, o Negrando estava com a gente presencialmente lá no auditório, já chamou Alexandre, Antonioni, a mim, que estamos aqui em Campina Grande, para mostrar o que tinha dado e passar para o pessoal da técnica, né, os nomes das empresas, né, que precisava colocar nos slides que foram apresentados no final, durante a premiação, né. Foi interessante para ter esse tempo, né, que nós colocamos aí 2 apresentações no final do evento, né, para poder dar tempo de realizar essas operações do ponto de vista técnico, né? Tá certo? Então, assim, a gente teve, neste ano de 2020, uma execução bastante feliz da chamada de ideias, realizamos o Incodei, e acho que tem mais 2 questões importantes aí para destacar, que são importantes, né, para a gente colocar no relatório de atividades, né. Uma das questões que a gente trabalha desde o início na Brafip é a questão das relações internacionais com outras plataformas tecnológicas, né, seja na Europa, na América Latina, seja por meio dos nossos representantes nomeados, né, em outros países. E esse é um trabalho que, nesse ano, na minha visão, ele cresceu, né? Tanto é que nós tivemos aí uma participação massiva, né, embora remota, no evento, né, com uma declaração aí, todo mundo interessado em ampliar essa cooperação. E, como todos vocês sabem, né, esse trabalho, né, essa possibilidade, né, desse trabalho na América Latina, ele surgiu 9 anos atrás, né, com o convite que a União Europeia fez para a indústria da região por meio da ALET, né, que eu, por acaso, presidia na época. E hoje, né, a nova diretoria da ALET, ela me nomeou coordenador de um grupo de trabalho de inovação para os países membros, né? Então, nós temos aí a possibilidade de ampliar esse trabalho, e precisamos aí, quando a gente for fazer o planejamento do ano que vem,
criar estratégias para tirar proveito disso. A última questão que eu queria citar, né, que também um trabalho enorme que nós fizemos esse ano e fizemos a entrega, né, me coube a responsabilidade de apresentá-la ontem, né, na última palestra do evento, é que nós fizemos, a partir do INCODE de 2018, né, nós tomamos a decisão de encarar o desafio de produzir uma agenda estratégica. E esse era um desafio que desde o começo a gente tinha, mas que levamos vários anos aí em função das diferenças, né, entre as plataformas europeias, onde essa metodologia foi criada, e as nossas aqui, que são nacionais, sobre como fazer isso. Então, no ano passado, né, 2019, nós criamos o Steering Committee com diversos convidados aí de fora inclusive das entidades membros da Abrafip, e trabalhou 2019, né, nós fizemos aí uma sequência aí de reuniões para planejar o trabalho, para criar um repositório de fontes de informação. Isso gerou um conjunto inicial de ideias, né, que tinha sido apresentado no INCODE de Campinas ano passado, e que foi, na verdade, o pontapé inicial para o trabalho que a gente desenvolveu esse ano, que nós tivemos aí várias rodadas, né, de webinars, tivemos a participação de formadores de opinião aí na área de ciência, tecnologia e inovação, numa quantidade expressiva, né? Queria destacar aí o trabalho, o empenho do Kival em provocá-los a fornecer colaborações por escrito em relação a tudo que a gente apresentou, e isso acabou, então, agora no segundo semestre, na verdade, sendo trabalhado em conjunto com as nossas ideias, né, buscando aí uma posição intermediária aí de tudo que foi colocado como uma posição de consenso, né, e isso gerou o documento que formalmente agora se chama BSRA 2020, que já está no nosso site, né, que foi disponibilizado ontem para o público em geral, né, e é um documento de 115 páginas, com uma proposta da Abrafip para a implementação de políticas públicas no país, visando promover, melhorar o ambiente aí para pesquisa, desenvolvimento, inovação. E ontem mesmo, graças aí às articulações locais, né, a gente já conseguiu colocar um exemplar do documento nas mãos da senadora Daniela Ribeiro, que é daqui da Paraíba, né, a família dela aqui de Campina Grande, né, e ela já nos deu um feedback bastante positivo, que pretende se empenhar em que essas questões que a gente está propondo, de fato, virem lei. Obviamente, uma andorinha só não faz verão, né? Para que isso seja aprovado, nós vamos precisar aí do apoio de muitos outros parlamentares, né? E esse vai ser o nosso desafio para o próximo ano, né? De fato, em função da pandemia, as comissões especiais, né, que apreciam projetos de lei nesse ano de 2020 no Congresso Nacional, sequer foram instaladas, né, que normalmente elas são formadas a partir do início da legislatura em fevereiro, aí leva algumas semanas para negociar a composição e os cargos, e quando isso estava entrando na reta final, lá por volta do dia 10, 15 de março, já entrou em vigor em Brasília as medidas restritivas relativas aí aos cuidados com a pandemia. A senadora Ribeiro, ela é membro pelo menos neste ano, né, da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, mas a gente não sabe como que isso vai acontecer no ano que vem, né? De fato,
ela disse para nós que ela espera que após o recesso, no ano que vem, as comissões sejam instaladas, né? Mas se isso vai acontecer de fato ou não, é o fator imponderável aí da própria evolução da pandemia e da capacidade aí de, se Deus quiser, de imunizarmos por meio de vacinas aí as pessoas, né, para que elas possam começar a viver com menos risco, né? Então, acho que esse é resumidamente aí o balanço de tudo que nós fizemos ao longo do ano. Tivemos diversas outras atividades menores, participações em programas de televisão. Eu estive na véspera do Incodei aqui na TV em Campina Grande, fui convidado, né, a participar de programas de TV no Peru, estive em eventos na Espanha, no Panamá, faz questão de um mês mais ou menos, eu fui convidado para um evento fechado do governo do Panamá para contar essa história da elaboração da BSRA como um benchmark para eles criarem políticas nacionais lá, fomento à inovação. Então, acho que, de fato, apesar de todas as dificuldades que ela trouxe, né, nós conseguimos aí manter um ritmo bem intenso em comparação com o que a gente tinha feito nos anos anteriores. Eu sempre digo, para se comparar é com a gente mesmo no passado, não com os outros. Eu acho que nesse processo aí a gente continua evoluindo bastante e trabalhando para ganhar peso, destaque aí no cenário nacional. Eu fico à vontade aí se vocês tiverem alguma pergunta ou se tiver alguma coisa que eu esqueci, né, que alguém de vocês tenha feito, queiram incluir na ata, por favor, fiquem aí à vontade para comentar, perguntar, reclamar, o que vocês quiserem. Não. Ó, o Alexandre tá lembrando aqui, né, uma outra questão aí que nós conseguimos aí como ganho do processo aqui de organização do Incodei, né, o Incodei desse ano aqui na Paraíba, né, todos vocês sabem, ele ganhou o patrocínio do Sebrae Paraíba, né, e nessa articulação nós tivemos então também acesso aí à diretoria do Sebrae Nacional, né, e repercutiu inclusive na participação do Sebrae Nacional na programação do evento ontem. Eles fizeram a apresentação do projeto Catalisa, né, que é um projeto que pretende criar empresas de base científico-tecnológica, incentivando pesquisadores das universidades a transformar suas ideias em produtos. E nós já tivemos algumas conversas preliminares com as pessoas que cuidam desse projeto, para que a Abrafip possa, talvez, vir a ser um parceiro aí na execução desse projeto, principalmente porque, no caso das empresas que vierem a ser criadas no âmbito desse projeto, o potencial de internacionalização delas é significativo, e o Sebrae admitiu que na estrutura deles, né, eles não têm experiência nem rede de relacionamento, né, para conseguir colocar isso em prática, né? Então isso está no nosso DNA, né, desde o nosso nascimento, né, a gente tem essas conexões, então eles vislumbraram na gente um bom parceiro para isso. Esse processo está em andamento, né, a gente espera, né, nos próximos meses aí a gente consiga formalizar isso através de algum acordo, convênio, né? A forma jurídica ainda não está definida, mas são conversas que estão em andamento. Roberto? Sim. Roberto, eu consegui tomar nota, se bem que está gravado, né? Você destacou que o vídeo vai fazer parte da ata,
mas eu consegui fazer os registros e eu acho que ficou bom aí. Vai ficar boa a ata, que eu sou secretário do Conselho de Administração e consigo produzir uma ata da reunião. E só para registrar, o Antonioni, nós temos duas outras presenças aí, o Marco Carvalho, que é da ABMEI, que é diretor adjunto da Brafip, e Silvana Braga eu não consigo identificar quem é, da onde, quem está representando. Oi, bom dia. Silvana, aqui da Funsoft. Eu sou o CEO da Funsoft, estou representando o Léo Fares, presidente. Legal. Legal, obrigado. Obrigado. Obrigado, Silvana. Eu estava esperando o Roberto parar de falar e eu ia fazer esses registros, mas obrigado que você já se antecipou aí. Obrigado, Antonioni. Eu fui mais rápido. Bem-vindo aí, então, Silvana. Acho que nós estamos aqui com um quórum excelente agora, né? E estão me alertando aqui, que para a gente incluir também na ata os casos de sucesso que nós tivemos aí ao longo do ano e na projeção aí de casos concretos aí de ideias, projetos que surgiram no âmbito da Brafip, foram apresentados, são parte do nosso portfólio, né, em relação ao que ocorreu neste ano, né? Então, acho que cabe aí registrar. Eu precisaria depois, assim, de um breve, do nome dos casos de sucesso. Sim, sim. Você me manda então, depois. E para o portfólio, Roberto, eu preciso atualizar também até 2020 com o que aconteceu ontem. Os casos de sucesso que a gente vai citar na ata, precisamos declinar agora, né? A Assembleia não admite preenchimento a posterior, né? Então, vamos aqui nos ajudar mutuamente aí para lembrar de todos os casos, né? Eu acho que tem o caso da Creare, né? Que foi premiada no ano passado no evento de inovação em Campinas, e que neste ano, né, está em andamento o processo de incubação na Florida Atlantic University, né? FAO a sigla. Nós temos o caso da Aldata, né? Aqui de Campina Grande, que foi apresentado no Incodei do ano passado, né? E que teve a incursão na Espanha, né? Com a ajuda do Reinaldo. Oi? Tá. E se tiver mais algum caso aí, por favor, me ajude, né, para que a gente tenha o registro de todos eles. Ok? Tá. Roberto. Reinaldo, pode falar. Roberto, é o Reinaldo. O caso que a gente está explorando aqui, que é o projeto da Aldata, de inteligência artificial aplicada à irrigação, né, com o objetivo de economizar água, ele suscitou bastante interesse aqui. A gente conseguiu, pelo menos umas 8 empresas fizeram contato, e dessas 8, pelo menos 4, nós entabulamos reuniões, e mais, a partir de março, com a pandemia, tudo ficou mais frio, né? Então, e também aconteceu que os meninos, eles tinham muitas lacunas ainda. Aquela questão do foco que eu falei ontem, né? O detalhe do foco de ontem veio justamente daí, né? Eles tinham várias zonas cinzentas abertas e o pessoal aqui ficou sem saber direito onde atuar, né? Então, o que nós combinamos é que eles vão melhorar um pouco isso, né? Fechar um pouco essas zonas que estão ainda indefinidas e voltar à carga o ano que vem,
com esse pessoal mesmo que nós contratamos aqui. Então, não é um caso de sucesso ainda, mas a gente espera que seja. Ok. O Roberto... Só complementar a colocação do Reinaldo. O Alexandre, ele participou de todas as reuniões, ele pode querer dizer alguma coisa também a respeito desse projeto. Eu gostaria só de complementar. Eu acho que o resumo está muito bom, Reinaldo, mas mostrar a importância de um representante, e aí eu vou ter que lhe elogiar aqui, mas é a realidade, né? Não tem como fugir disso. Então, se você me avisa que eu desligo meu alto-falante aí, você fala à vontade. A importância do representante internacional Brafip, como o exemplo de Reinaldo, das conexões que ele tem, do network que ele tem. Ele abriu portas realmente extremamente interessantes e serviu de aprendizado, inclusive, para modelagem de como a gente operar. Isso talvez seja um ganho que a gente teve ao longo desse ano, modelando o modus operandi nosso lá fora a partir dessas experiências na Espanha. É muito importante, porque eu participei, como ele disse, de todas as reuniões, e as agendas foram bem carregadas, no bom sentido, e esse modelo, acho que a gente pode extrapolar para depois, para outros locais. Mas o importante, realmente, é o network que o nosso representante local tem, e no caso de Reinaldo, não precisa nem dizer, né? Ele abriu portas já realmente muito interessantes. Evidentemente que tem coisas a serem ajustadas, porque como são ideias, projetos ainda embrionários, startups, e isso precisa ser trabalhado. Mas o caminho é esse. Eu acho que a gente vai, ao longo do ano, se não tivesse sido também a pandemia, isso não é desculpa, é uma constatação, a gente teria andado no que a gente tinha planejado, mas houve restrições, mesmo com esse período, a gente conseguiu fazer reuniões, mas algumas coisas não saem exatamente como a gente quer. Mas está aí, acho que estamos no caminho certo. Alexandre, para registro, não sei se é o caso, citar também que está um novo representante internacional, né, na Ásia. Sim, o Hélio é o novo representante nosso na Ásia, né? Hélio Cifone. Tá bom? Então, ele já fez uma palestra ontem e já se apresentando como tal. Né? Nós vamos começar a expandir. O Tonione fez uma sugestão para mim aqui em off, eu concordo plenamente, eu vou colocar aqui para todos. A gente vai começar a fazer reuniões, como a gente faz reuniões da diretoria semanais, a gente começar, numa dessas reuniões, os representantes internacionais participarem, nem que seja individualmente ou até em conjunto, para a gente começar a azeitar as questões. Roberto, pegando o gancho, essa porta que se abriu, eu diria que é mais que uma porta, no Sebrae Nacional, a gente fez uma reunião da diretoria da Brafip com os encarregados do projeto Catalisa, né, do projeto Catalisa, e está bem encaminhado, nós temos somente que aproveitar esse resto de ano para dar mais uns ajustes, mas eles estão extremamente interessados que a gente fique responsável, quando eu digo a gente, Brafip, né, pelo menos esse é o sentimento, nessa parte de comercialização, quer dizer, de entendimento de comercialização, de expertise de comercialização dentro desse projeto, porque eles não tinham pensado nisso, né? Isso foi já das discussões, chegou num ponto que eles disseram, e daqui, para onde é que a gente vai? Então, isso está andando, a gente tem um grande aliado dentro hoje da diretoria do Sebrae Nacional, que é o Bruno Quick, que é um ex-diretor de ACESP, quer dizer, ele sabe que a gente basicamente vem desse universo, está extremamente interessado, tem colocado a equipe dele para trabalhar junto com a gente, já fez a segunda, duas ou três reuniões. Ontem foi feita uma palestra exclusiva para a gente, foi montada num tempo que a gente definiu e voltada para isso. Tá? Eles estão num trabalho bem grande de divulgação e já estão incluindo, hoje quando eu cheguei aqui, já conversei com o pessoal do Sebrae lá em João Pessoa, quando eu estava vindo para cá, quando eu estava indo buscar Antonioni, já estava no telefone, eles já estão dizendo para onde estão dando palestra, mencionando o que foi feito ontem,
Isso está sendo feito hoje, inclusive, pelas assessorias de imprensa, e falando que está em encaminhamento de uma parceria, finalmente, com a Abrafip. Isso é bom porque começa a ter peso, né? E já que eu estou falando, eu vou aproveitar outra coisa. Ontem a gente conseguiu, desde que o Roberto vem aqui, eu marquei para o Roberto algumas entrevistas, ele participou do programa, que a semana que vem eu mando para vocês, ficou muito bom, a gente conseguiu fazer uma boa divulgação, acho que vai servir, inclusive o Marco, para colocar no site, porque realmente ficou legal, tem a gravação da rádio, que eu acho que hoje ainda, hoje eu consigo ainda, já pegou, acho que o Roberto já pegou, vou passar, eu tinha pedido o pessoal do estúdio para mandar, e fechou com chave de ouro ontem, quando a gente conseguiu uma reunião com a senadora Daniela Ribeiro, que é da Comissão de Ciência e Tecnologia, tem uma boa influência no Senado, porque ela é líder do partido, e o irmão dela, que é deputado federal, é líder do governo na Câmara Federal. Então, já articulei, inclusive, hoje de manhã cedo, ela me entrou em contato comigo para dizer que tinha lido o documento e leu, porque as coisas que ela levantou para mim, só tinha uma forma dela saber se ela tivesse lido, quer dizer, de ontem para hoje, ela fez isso, é uma amiga pessoal, então eu acho que Roberto percebeu até que a gente se abraçou, que não era nem para fazer isso, mas ela disse, faz um ano que eu não falo com você direito, então não vou deixar passar a oportunidade, espero que não tenha dado nada, né? E vamos encaminhar. Ela pediu algumas informações, como o Roberto disse, ela está esperando que as questões levantem, e a ideia, daqueles pedidos daquelas ideias, propostas que a gente tem melhor da legislação, que ela proponha faça projetos de lei. Ela disse que tem algumas coisas que a assessoria dela vai ter que verificar se o Congresso pode propor, se tem que vir do Executivo, mas ela disse que já iria conversar também com o ministro de Ciência e Tecnologia, que as propostas que o Congresso não pudesse fazer por questões de legislação que teria que vir do Executivo, que ele encaminharia. Ela tem uma excelente relação com o ministro, né, no próprio governo, porque isso aí eu lhe digo. Há um tempo atrás, a gente estava numa videoconferência, eu não estava fisicamente com ela, a gente estava falando por WhatsApp, mas ela botou o telefone na mesa, botou no viva voz e falou com ele, e era 11 horas da noite. Então, eu só estou dando esse coisa aqui para ver que nível está. Bem, eu vou ficar na cola, né? Inclusive ela brinca comigo, ela diz, você é pior do que carrapato, quando você gruda com o negócio, eu disse, não, vou ficar, você está abrindo, eu não vou fazer. E vou tentar falar ainda este fim de semana, final de semana com o Aguinaldo Ribeiro, que é o deputado federal, que é o irmão dela, para ver como é que a gente pode agilizar também dentro da Câmara Federal. Agora, como o Roberto diz, a gente tem que ter mais soldados, né? A gente já está começando a montar nosso exército, mas precisa de mais soldados. Tá bom? Muito obrigado. É só uma questão de ordem, né? A Assembleia aqui, como pauta, o balanço das atividades já realizadas, né? Aquilo que a gente precisa planejar para o ano que vem. Eu queria registrar aqui, vamos marcar ainda esse ano uma das nossas reuniões de trabalho semanais, aí uma sessão extraordinária para a gente elencar todas essas questões que vão ficar, né? Uma coisa que eu queria complementar, que eu acho que também deve constar na ata, que vocês começaram a falar da Aldata, e eu me lembrei aqui, nós tivemos mais uma atividade que a Abrafip participou, né, a questão de algumas semanas atrás, né, a SBC, né, que faz mais de 40 anos que realiza anualmente seus congressos, né, e que é nossa associada, ela, na pessoa da Rosana, que representa a SBC no nosso conselho, está aqui com a gente, organizou o seminário conhecido pela sigla Computec, né, e num dos painéis a Abrafip foi convidada a participar, né, e a participação, teve ali, então, uma participação institucional, né, que eu representei a Abrafip lá, e nós tivemos a apresentação de 2 empresas do nosso portfólio de ideias, né, inclusive uma delas foi a Aldata, né, e foi por isso que eu lembrei dessa atividade. Então, o registro dessa participação no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação
acho que é importante constar na ata também que vão. Tá? Anotado, ajudei a Rosana a fazer contato com essas duas empresas, então uma é a Aldata, a outra é a Agrio. A Aldata é de Campina Grande e a Agrio, se não me engano, é de Brasília. Mas está registrado, Roberto. Excelente. Roberto, me permite, só para efeito do que vou registrar em ata, quando falamos de balanço de atividades, né, em termos estatutários, isso se insere dentro da prestação de contas, tá? E, obviamente, uma prestação de contas tem esta questão das atividades realizadas, né, o relatório de atividades, que já foi exposto pelo Roberto e pelo Alexandre Moura e complementado por alguns, mas precisamos também destacar a parte financeira, né? De fato, não há nenhuma movimentação financeira ao longo de 2020, né? E então não houve necessidade de se fazer aqui uma exposição disso, apenas fazer o registro, né? Que não houve nenhuma movimentação financeira, né? Que a Brafip continua, então, se estruturada e se viabilizando em cima dos aportes das suas próprias associadas e dos conselheiros e da diretoria e do conselho diretor. Né? Está registrado, Antônio. Porque isso, para efeito de cartório, é importante. Tá bom. Ok, Roberto. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Se eu posso falar? Claro. Se todos concordarem, eu queria deixar registrado um parabéns pela organização do evento aí em Campina Grande, um parabéns para o Alexandre, porque realmente ontem eu acompanhei, estamos aqui ainda nesse evento que faz parte, então eu queria propor uma moção de parabéns aí pela organização do evento, para todo o pessoal aí de Campina Grande. Tudo bem. Não só que parabenizar, como também agradecer, tá? Porque o Alexandre foi um articulador decisivo, assumiu essa atividade, botou muita energia, esforço, e foi fantástico. Sem dúvida alguma, da série de Incol Days, este foi o melhor. Visivelmente. É isso aí. Muito bom. Mais alguém gostaria de se manifestar? Sim, Marco. Bom dia, pessoal. Eu faço minhas as palavras do Edivar e, em nome da ABMEM, parabenizo a Brafip pela realização e agradeço pela oportunidade de ter participado ao longo do ano da construção do Encodei, com as avaliações, a aproximação do MEI, e agradecer pela oportunidade de estar exposto com vocês nos relacionamentos que a Brafip traz para essa relação. Eu faço votos que em 2021 as associações possam estar mais próximas e que a mentoria de negócio possa desempenhar um papel relevante nas atividades da Brafip daqui em diante. Mais alguém? Bom, se mais ninguém quiser se manifestar, então passaríamos ao item seguinte aqui da Assembleia Geral Ordinária, que consiste no encerramento dela. E sem mais delongas aqui, não sei se formalmente interrompemos a gravação e retoma ou continua. Não. Ok, isso. Tá. Ok. Bom, então, só para manter aqui, eu declaro encerrado aqui a Assembleia Geral Ordinária, né? E passamos de imediato à Assembleia Geral Extraordinária. Você muda lá no Adobe para aparecer na tela?
Já está aberto lá no Adobe, só mudar a janela. Adobe Reader. Isso. Bem, então, encerrada a Assembleia Geral Ordinária, damos início aqui para tratar da pauta da nossa Assembleia Extraordinária. A gente vai realizar hoje, pela primeira vez, desde a nossa Assembleia de Fundação, né, que ocorreu com a organização do ITS há 5 anos atrás, né, nos salões do hotel lá do Complexo Itaim, né, em São Paulo. Eu não lembro agora o nome do hotel, né? Mas naquela oportunidade, né, quando a gente formalizou a Abrafip, né, nós aprovamos a primeira versão do estatuto, né, e transcorridos 5 anos dessa data, com todos os trabalhos e aprendizados que tivemos nesse período, a gente percebeu aí a necessidade de promover uma série de ajustes no estatuto, e nós constituímos aí, então, inicialmente, no primeiro semestre ainda, um grupo de trabalho, capitaneado pelo Antonioni, apoiado pelo Kival e mais alguns dos nossos voluntários, né, para criar o primeiro conjunto de ideias, né. A gente apresentou elas na reunião do Conselho de Administração, né, que foi realizada há cerca de 2 meses atrás. O Conselho aprovou essas ideias e recomendou seu encaminhamento para a Assembleia Geral para fins de aprovação, né. No entanto, apesar de todo esse trabalho preliminar, né, inclusive para que conste em ata, né, a análise dessas questões por todos os membros da Assembleia, que, afinal, é o órgão soberano da entidade, eu gostaria de passar a palavra a Antonioni, né, que liderou esse processo, para que ele faça um resumo aí para a gente de quais são as alterações que estão sendo propostas, e para depois a gente avaliar elas e encaminhar a possível votação, ou reprovação ou aprovação, conforme o parecer de vocês. Tá? Obrigado. Eu vou só te pedir, por gentileza, que você, eu acabei de botar no teu WhatsApp, projeta, por favor, para a gente, para que todos possam acompanhar o que eu vou falar. Basicamente, esperar o Roberto projetar aqui, tá? Mas eu vou começar dando uma informação que é bastante importante. Nós estamos propondo de início, já como primeira modificação estatutária, né, a modificação do nome da razão social. Na verdade, sendo bem objetivo aqui, eu vou falar rapidamente das motivações, né, que nos levaram a propor essa alteração estatutária, né. Conforme disse o Roberto, quando a instituição foi criada 5 anos atrás, né, nesse hotel lá do Itaim, que é também esqueci o nome agora, Staybridge, perfeito, no hotel Staybridge, muita coisa modificou, né? Muita coisa foi acontecendo, e aquela Abrafip que nós imaginamos, ela, na sua operação, ela foi se modificando, né, por diversas razões, e nós, neste momento, então, percebemos a necessidade de fazer esses ajustes para que o Estatuto, então, possa representar adequadamente
o momento que a entidade está vivendo. A primeira constatação é que o termo de plataformas tecnológicas, que foi inspirado na designação europeia das plataformas tecnológicas europeias, né, ele não tem aqui no Brasil, né, uma compreensão muito clara, né? Então nós resolvemos, você sempre tem que, quando apresenta, tu tem que dizer o que é uma plataforma tecnológica, as pessoas associam com sistemas, com software, né? E então foi necessário a gente fazer essa modificação, e nós estamos propondo, então, trazer a motivação de criação, né, da Abrafip para a razão social, que é a promoção da pesquisa, desenvolvimento e inovação em cooperação, né? Então, o nome deixaria de ser Associação Brasileira para Fomento à Inovação em Plataformas Tecnológicas, era a nossa razão social anterior. Ela deixa de ter esse nome, passaria então a chamar-se Associação Brasileira para a Promoção da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Cooperação, o que fica bem mais compreensível e aderente, né, à nossa missão. Então, agora, passando, Roberto, tá? Passando rápido. Foram feitos alguns pequenos ajustes neste primeiro capítulo, acho que passou demais, né? Rapidamente, ponto a ponto. Aí, não mexemos nos objetivos, vamos descendo. Aliás, vamos pulando. O estatuto não permite que se mexa nos objetivos, né, Antônio? Perfeito. Permite, mas precisa de uma condição muito especial. Uma condição, um quórum muito qualificado. Bom, aqui nós fizemos pequenos ajustes aqui, né, porque foram criados representantes internacionais, né, toda essa rede está sendo coordenada pelo Alexandre Moura, né, como diretor dessa área internacional. Então, foi ajustado ali essa possibilidade de criar essas representações. Nós mudamos aqui a questão dos associados, né? Então, nós continuamos tendo os associados fundadores, associados institucionais, mas não temos mais associados regionais, né? O associado regional, ele tinha uma missão de ser uma secretaria regional da Abrafip, dentro do que nós chamávamos de PTRs, que seriam as plataformas tecnológicas regionais. Na verdade, isso não se constituiu, né? Passados 5 anos, nós observamos que, mesmo as instituições que vieram a se associar, né, posteriormente, não apenas as fundadoras, mesmo as fundadoras não tiveram condições de criar essas plataformas tecnológicas regionais. Então, nós estamos eliminando, né, essa estrutura de dentro da configuração da Abrafip, né? Então, nós passamos a ter apenas estas novas 4 classes de associados: os fundadores, os institucionais, onde todos nós que estamos aqui, grande parte nos enquadramos, né? Os apoiadores, que basicamente são para acolher os órgãos da administração pública, né, como o FINEP e outros, né, que venham se associar à Abrafip, né? E associados mantenedores, né? Então, suprimimos a categoria de associados regionais. Passando. Outra coisa que nós tínhamos dentro da categoria de associados, uma classe que se chamava de beneficiários, tá? Nós criamos um capítulo à parte para essa classe, que nós veremos logo mais abaixo. Descendo. Não houve muitas modificações aqui, apenas alguns ajustes. Nada alterado. Aí sim, criamos essa seção 3, que trata dos beneficiários, que, na verdade, são as pessoas jurídicas, públicas e privadas, que estão no foco das ações da Abrafip,
que são as empresas de todos os portes, todos os setores da economia, bem como instituições de ensino técnico superior, que vierem a aderir, né, formalmente aos projetos e ações da Abrafip para obter benefícios. Né? Podemos ir em frente. Aí nós temos alterações também, né? Nós criamos dentro da estrutura de governança da instituição, né? Nós criamos a figura do conselho diretor, né? Da diretoria adjunta, e eliminamos a diretoria executiva. Por quê? Porque a diretoria executiva, de fato, seriam pessoas contratadas, remuneradas para fazer o dia a dia, para implementar as ações do dia a dia da entidade, e isso, na verdade, tem sido realizado pelo conselho diretor, que é um subgrupo do conselho de administração, né? Então, esse subgrupo, ele continua tocando o dia a dia, né, da associação, em reuniões semanais, como temos feito. Pode voltar ali, Romero? E criamos, então, a diretoria adjunta, que acomoda atualmente o diretor de Relações Internacionais, que é o Alexandre Moura, mas poderá vir a agregar outras diretorias que venham a ser definidas pelo Conselho Diretor. Tá? Então, resumindo, suprimido a antiga diretoria executiva, né? Inserida a diretoria adjunta, ok? E há um capítulo, então, específico que dispõe sobre as atribuições e a constituição desta diretoria adjunta. Nós veremos logo a seguir. Nós vamos falar agora da Assembleia Geral. Nós fizemos algumas modificações também na Assembleia Geral. Nós estávamos com regras extremamente rígidas, e pelo tamanho da Abrafip, ficava difícil você seguir aqueles quórums qualificados exigidos. Então, nós estamos modificando um pouquinho esses quórums, ok? Descendo, já vamos apresentar onde está... sim, acho que aqui, tá? Aqui, uma hora após, já foi definido que será de apenas 30 minutos, tá? Essa hora após considerava que as reuniões presenciais, as assembleias presenciais, como tem pessoas de vários estados e cidades, imaginava-se problemas de possíveis transportes, atrasos por aviões, por voos, e, na verdade, como nós estamos vivendo a era digital, com a possibilidade da participação em reuniões digitais, então, esse ponto será apenas de 30 minutos, tá? Já está definido, definimos isso em Conselho de Administração. Como eu comentava, descendo um pouquinho, pode descer um pouco, compete privativamente, vamos subindo. Bacana, ainda está faltando a B Telecom nos fornecer a razão social deles, para a gente inserir ali. Foram inseridas as razões sociais, nós não tínhamos todas, tinha apenas o nome fantasia dos associados. Aí estamos falando agora da diretoria adjunta, então, né? Capítulo que foi incluído, sessão, aliás, que foi incluída. Né? Esse estatuto foi enviado a todos, né, essa proposta, então, a todos os membros dessa Assembleia. Espero que tenham tido a oportunidade de ler, não vou fazer a leitura. Aqui são 2 artigos bastante curtos, né? Mas, basicamente, o 31 diz que a nomeação ao cargo de diretor adjunto é de responsabilidade do Conselho Diretor ad referendum do Conselho de Administração,
Esse diretor adjunto possui um mandato que pode ser extinto mediante ato de exoneração pelo conselho diretor ou a pedido do ocupante do cargo a qualquer momento, né? E será extinto automaticamente ao término do mandato eletivo do conselho diretor ou outra nomeação, né? Descendo um pouco mais do patrimônio e das receitas, não houve uma pequena modificação aqui. Não, aqui não houve abaixo, por favor, descendo um pouco mais. Aí, sim. Aqui também tivemos alguns pequenos ajustes, não nada, que é apenas algumas correções para tornar mais clara a redação. Ok, basicamente é isso, os pontos principais, né? Na verdade, aí é 4 de dezembro e não 3 de dezembro, né? Nós precisamos corrigir isso. Campina Grande, Paraíba. Perfeito, tá? Temos que fazer esse ajuste, né? Campina Grande, Paraíba, e 4 de dezembro, que é a data de hoje, e submeter, então, agora, né, submeter aos comentários, né, dos participantes dessa Assembleia, para depois, então, abrirmos, aí o presidente da sessão vai abrir para votação. Algum comentário, alguma pergunta? Eu fico à disposição aqui para fazer qualquer esclarecimento que os senhores possam vir a querer elucidar. Só queria aproveitar também, agradecer o trabalho do Quival, que fez par comigo na proposta dessas alterações estatutárias, né? Foi muito importante o trabalho do Quival junto comigo nessa análise detalhada que fizemos do Estatuto, e esse exercício para tornar o Estatuto, como eu disse no início, aderente aí ao momento que a Abrafip está vivendo, né? Só para registrar também, lembrar que depois de uma primeiríssima versão, minha e do Antonioni, foi muito importante a colaboração em reuniões posteriores do Roberto, com a experiência dele e tal. Então, só daí, passando por esse GT a 3 mãos, que foi encaminhado para a reunião do CA, que aprovou, que recomendou o encaminhamento para aprovação nessa Assembleia Geral. Esse aí, só para lembrar também, a gente trabalhou muito nos 2 últimos anos na BSRA, que o Roberto destacou, né? Já falamos lá na AGO. Mas esse trabalho de revisão do Estatuto foi um trabalho grande também, assim, e necessário. Eu acho que agora a gente tem um Estatuto ajustado aí à realidade, né? A realidade. Eu queria provocar o Edivar, porque o Edivar trabalhou intensamente conosco na versão do Estatuto que aprovamos lá no Hotel Stay Bridge, em 2015. O Edivar foi fundamental na estruturação do Estatuto, do primeiro Estatuto da Abrafip. Edivar, como é que você vê essas alterações que foram feitas? Antonioni, eu acho que você
introduziu o assunto da forma perfeita. O tempo passou, as coisas evoluíram, a Brafip, que nós pensamos lá no início, ela se adaptou às condições que foram aparecendo, então eu acho que está perfeito, eu sou completamente a favor das sugestões que estão colocadas aí, tá? Então, já antecipando, meu voto é por aprovar da forma como está, e eu vejo isso como uma evolução do processo. Muito obrigado, Edivar. Vidal está com o microfone fechado aí, não estou te vendo também. Se você estiver por aí, gostaria de fazer algum comentário. O ITS também ajudou bastante aí na fundação da Brafip, né? Foi fundamental a participação do Vidal quando a gente fundou a entidade, quando a gente criou a entidade. Né? Bom, deixa eu falar com você. Eu achei muito boa essa mudança sua. Eu queria até agradecer as suas palavras, mas efetivamente naquele dia da Assembleia eu tinha feito uma operação e não participei, mas participei de toda a preparação e acompanhei à distância. Agora, eu achei muito boa essa ideia de trocar o nome e explicar melhor o que vem a ser a Brafip. Eu queria entender um pouquinho, o nome anterior era qual? O nome atual qual? E a sigla ficou igual? A sigla fica igual, nós não vamos modificar. O nome Brafip ele permanece, muda a razão social, tá? É porque o nome histórico, né, ele vem lá de não, eu entendo. Estou perguntando como fica exatamente os termos o termo anterior e o termo atual da razão social. O termo anterior era a Associação Brasileira para a Promoção da Inovação em Plataformas Tecnológicas. E era uma expressão, uma razão social que tornava difícil o entendimento de o que era a Brafip. Eu entendo, eu concordo com... Eu só quero saber exatamente como ficou. Associação Brasileira de... Para a promoção da pesquisa, desenvolvimento e inovação em cooperação. Aí na tela, Vidal. Para a promoção, né? Promoção da pesquisa. Nós não vamos executar a pesquisa, nós nunca executaremos, sempre promoveremos, é isso? É isso. Então, isso não é uma opção assim já meio radical? Talvez em determinado momento seja interessante a gente centralizar um processo, um consórcio, em vez de só colocar promoção, parece que nunca nós vamos ter uma atividade, nós vamos ter atividade fim. Tonioni, posso responder? Sim, por favor. Vidal, nós não podemos mudar o artigo 2º do Estatuto, o objetivo social. Isso não pode, ou, como diz o Antonioni, pode em condições especialíssimas previstas no Estatuto Antigo e no atual. E se você vê o artigo... E no segundo, o que diz? Está aí, ó, na tela também. Tem o objetivo social de executar, promover, fomentar e apoiar ações de gestão. Então, ela pode executar. Se você olhar no objetivo social, ela pode executar. Tem o objetivo social de executar, é a primeira palavra. Então, fomentar e apoiar ações de gestão, inovação, desenvolvimento científico e tecnológico, pesquisa, ensino, atração e promoção de capital humano, transferência de tecnologia, experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e de novas concepções para atividades produtivas, comércio, emprego, crédito, através de atividades de educação, capacitação, treinamento, informação, relacionamento nacional e internacional, apoio de natureza técnica, financeira, cultural, mercadológica, necessários à inovação nos diversos setores da economia.
não dá para colocar isso tudo na razão social. Agora, Então, eu diria para você... Promover pode ser também entendido como está no artigo 2º, como executar, compreendendo a execução. Se isso não atrapalha, talvez a própria omissão da palavra promoção ficaria Associação Brasileira para Pesquisa e Desenvolvimento Cooperativo. Talvez fique mais forte o nome, mas nós usamos o jargão promover a PDI colaborativa. Nós usamos, normalmente, esse é o foco da Abrafip. Sabe, Vidal? Eu acho que tá bom, mas me rendo. Só faço esse comentário. Mas então a Abrafip pode executar, tá? Então, eu acho que o nome não podia limitar, mas se vocês acham que não limita, tá bom, não tem problema nenhum. Só um comentário. Obrigado. Tá bom. Alguém mais quer fazer algum comentário? Petit está aí? Petit? Oi, estou sim. Quer fazer algum comentário com relação à alteração estatutária, antes de passarmos para a votação? Não, eu acredito que... eu acho que essa mudança aí, ela, assim, não tolhe, né? Até porque o artigo 2 autoriza isso, né? A preocupação do Vidal foi, eventualmente, a gente ser demandado para executar projetos de gestão de P&D, né? Na medida em que você assina um contrato em que você é o responsável, mesmo que você não execute com pessoal próprio, mesmo que você se vale de parcerias, né, atue em parceria com institutos de pesquisa, com universidades, no final das contas, quem está executando quem está assinando o contrato é quem está executando, né? Então, isso é uma coisa perfeitamente possível de acontecer. Talvez não exatamente, por exemplo, num P&D técnico, mas você pode ser chamado a fazer um P&D de modelos de inovação no Brasil, enfim, uma série de atividades que podem ser caracterizadas como execução. Então, eu não vejo que esteja tolhido, em hipótese alguma, até porque, como você e o Kival já colocaram, o artigo 2 autoriza. Isso posto, eu acredito que essa modificação da designação não teria condição de levantar nenhum ponto para discussão aqui entre nós. Ok, muito obrigado, Petit. Bom, expostas aí todas as modificações que foram sugeridas e justificadas, né, essas alterações, acho que superamos aqui esse tema introduzido pelo Vidal, acho que proporcionou aqui um debate positivo e bastante produtivo, né? Eu agradeço ao Vidal por trazer essa provocação para nós, porque isso é importante para a gente, né, assegurar e convencer a nós mesmos, né, a todos que estamos no caminho certo, né? Então, passo para o presidente para fazer a contagem da votação aí a respeito dessa alteração estatutária. Obrigado, Antonioni. Obrigado a todos aí que se manifestaram. Temos uma questão de ordem aqui para registrar no vídeo, né? A Rosana, representante da SBC, aqui em Campina Grande, estava participando remotamente, já se deslocou aqui para o local da Assembleia, está chegando nesse momento. Por favor, chega aqui na câmera para que fique o registro aqui da tua presença. Aqui, esse computador está gravando, né?
E queria dar também as boas-vindas aqui aos nossos anfitriões, né, representantes aqui do SEBRAE, né, que disponibilizaram aqui o espaço físico e a infraestrutura para a realização dessa assembleia. Vou passar a palavra aqui rapidamente ao Alexandre para fazer o registro conforme a cultura local. Bem, pessoal, eu acho que foi o Edvar, né, que propôs o voto de aplauso, foi isso? Foi, Edvar? Foi? Foi, pronto. É só para então, por favor, vocês duas venham cá. Está faltando só o gerente local, né? Está meio desfocado. Só faltou o gerente local, que é o João Alberto, mas ele teve que sair, né? Mas aqui a gente tem a Ivana, tá? E a Nilvânia. Juntamente com o João Alberto, foi a equipe que tocou o projeto Encodei 2020 aqui em Campina Grande, dentro do SEBRAE. Então, como vocês mesmos atestaram, foi um sucesso. Agora, essa daqui que está de máscara azul merece, como eu fiz lá no meu discurso, né, a todos os méritos, ou mais méritos que os outros. Porque, realmente, primeiro, todos me conhecem, ela me aguentou aí uns 3 meses para organizar esse evento. Cala a boca, você não pode opinar aqui. Mas o resultado está aí, e realmente com competência. Inclusive, o próprio Conselho do SEBRAE está reconhecendo isso, eu acho que de forma adequada. Então, está aí. Se alguém quiser organizar outro Encodei em outro SEBRAE, avise ao SEBRAE de onde vai ser, que tem gente aqui que pode fazer bem feito. Agora, eu duvido que eles consigam se igualar. Pronto, era isso. Não, mas eu quero propor, então, reproduzir os aplausos. Sim, né? Que foi dado antes. Tira a máscara para falar. Gente, nós agradecemos em nome do SEBRAE. João Alberto teve que se ausentar, mas estou eu e a colega Nilvânia. Agradecemos aí as palavras de Alexandre e os aplausos, tá? É nossa missão, e aí foi um ganho, um valor agregado para o nosso ecossistema de Campina Grande. Estejam todos bem-vindos a Campina Grande, quando puderem vir a Campina Grande. Eu precisava do nome completo dela, Antônio. Ô, Alexandre. Fale. Ivana Souza, com S. Tá. Videres, V-I-D-E-R-S. V-I-V-E-R-S, Videres. Videres de Sena. Prima de do Ayrton Senna com 2 N's ou com 1? Com um só. Então tá bom. Muito obrigado, está registrado. Eu sou analista do SEBRAE. Tá analista bom. técnica. Nilvânia, eu também trabalho aqui, dei um apoio, né, mas realmente a gestão estava com Ivana. Mas o meu nome é Nilvânia, Nilvania. Nilvânia. Isso, de Souza, com Z. De Souza. Nilvânia de Souza Silva. Silva. Ok. Isso. E você também... A função é analista. O nosso gerente, João Alberto Miranda Leite. Ok. Eu e João também somos analistas, né, a função, embora que o João está na gerência, mas também analistas técnicos. João Alberto Miranda Freitas. Leite, isso, bom. Café com leite. Tá bom. Ok, obrigada, gente. Muito obrigado.
Obrigada. O Carol pela atenção. Estamos à disposição. Bom, gente, desculpe aí pela quebra de protocolo, mas tivemos que aproveitar o momento em que elas puderam aí deixar o trabalho para estar aqui na sala com a gente. E gostaria, então, de propor aí para a gente retomar a questão da alteração do estatuto, né? Se alguém mais quiser fazer uso da palavra, o momento é agora, né? Porque na ausência de manifestações adicionais, eu vou propor de se colocar em votação, né, as alterações propostas. Mais alguém gostaria de fazer um comentário, alguma manifestação? Muito bem. Então, sendo assim, né, eu gostaria de colocar em votação e diante das condições que nós estamos aqui, a maioria remotamente, no lugar de fazer uma chamada nominal, né, eu proponho que a gente faça o seguinte: a gente dá um prazo aí de 1 ou 2 minutos para quem queira se manifestar, e entendemos que quem permanecer em silêncio é porque concorda com as alterações propostas. Pode ser assim, Kival? Pode. Ok. Eu coloco em votação e o resultado segue essa tua proposta aí, tá bom? Ok. Bom, então está aberta aí a manifestação de voto, seja favorável ou contrário. Quem permanecer em silêncio, nós vamos contar como voto favorável. Eu, pessoalmente, vou manifestar meu voto pela aprovação integral de todas as alterações propostas. Eu, como relator Roberto. das alterações, aí eu sou suspeito, mas obviamente vou manifestar também meu voto pela aprovação. Roberto. Eu vou registrar que foi aprovado integralmente por unanimidade dos participantes, seja dos participantes presenciais e online. Não é? Para fim de registro, eu acho que fica bom assim. Só para registrar aqui, não. Oi. Tudo bom, gente? Só para deixar registrado aqui na gravação que, em nome da SBC, a gente aprova o estatuto. As alterações, né? As alterações do estatuto. Reinaldo, você queria falar alguma coisa? Você chamou? Sim, é que eu vou ter que me ausentar agora. Eu queria dar tchau para vocês, agradecer muito a oportunidade e até a próxima. Até a próxima. Tudo saiu perfeito. Obrigado pela presença, Reinaldo. Um abraço. Obrigado, Reinaldo. Depois a gente se fala quando eu estiver em Recife para deixar lá o seu pacote. Tá? Ok. Grande abraço. Ok. Tchau. Valeu. Bom, mais alguém quer se manifestar a respeito da votação? Podemos encerrar. Bom, então, Kival, para fins de registro na ata, né? Todos os que se manifestaram, manifestaram-se a favor, conforme a regra proposta, os demais permaneceram em silêncio, portanto, concordando, o que concluímos que a aprovação se deu de forma unânime. Ok? Muito bem. Deixa eu só voltar para a pauta aí.
Eu vou considerar a Rosana, eu tinha colocado antes que ela como online, vou considerar como presencial. Ela não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Ok? Agradecer também a participação da Funsoft aí com a Silvana Braga, né? Eu que agradeço, pessoal. Muito bom, viu? Muito bom mesmo que eu vi aqui. De fato, nós estamos aí num processo de crescimento, né? E reprojetamos aqui a ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária. Acabamos de concluir o segundo item da pauta e, com isso, podemos passar, então, para o terceiro e último, né, que é o encerramento dos trabalhos de hoje. Eu queria, pessoalmente, aí registrar o agradecimento a cada um de vocês, né, tanto pela presença hoje, como pelo empenho para construirmos juntos, né, esse trabalho que chamamos aí carinhosamente de BRAFIP, né, que é resultado aí do esforço coletivo e voluntário de todos, né? Cada um que está aqui, né, eu sempre digo, está aqui porque quer e não porque esteja sendo obrigado, né? E trabalha porque quer e não porque recebe, né? Então, isso é muito importante e isso também nos dá muita credibilidade, né, quando a gente se apresenta em público, né? Porque quem faz isso é porque, de fato, acredita no que está fazendo, né? Com isso, eu dou aí uma última chance, se mais alguém quiser se manifestar antes de encerrarmos a transmissão, deixar um abraço aí para todo mundo e deixar registrado aqui que na próxima quinta-feira, às 9h30, né, ocorre a próxima reunião do Conselho Diretor, né, onde nós vamos fazer aí uma avaliação mais detalhada aqui das atividades, né, com a cabeça mais fresca. Até lá vamos ter conseguido pegar todas as mídias, né, vídeos e áudios de tudo que aconteceu aqui ao longo dessa semana em Campina Grande e convidar a todos vocês para a última reunião, né, que vai se seguir a essa, então a gente fazer aí juntos o planejamento das atividades do próximo ano. Ok? Roberto, como informação final para todos, na sequência, a SoftSul, e no caso aí o Antonioni, ele vai providenciar o registro da ata, desse novo estatuto e tal, no cartório, né? E aí isso será informado a todos do Conselho quando isso ocorrer. Obrigado, Kival. Mais alguém gostaria de se manifestar? Bem, então, mais uma vez aí agradeço a participação de todos hoje, né, na sequência aí da Assembleia Geral Ordinária que tivemos logo no começo dos trabalhos e a extraordinária que estamos então encerrando agora. E com isso, então, formalmente os trabalhos estão encerrados. Eu vou propor aqui que a gente interrompa a gravação e permaneçamos aí com a conexão aberta para quem quiser ter conversas aí a respeito de qualquer outro assunto que não faça parte do que deve ser registrado em ata. Muito obrigado a todos aí pela participação. Abraço em cada um. Um abraço, boa viagem aí para os que retornam de Campina Grande. Um abraço a todos. Mais uma vez, parabéns pela realização. Obrigado pela oportunidade de participar. Eu preciso me retirar da reunião no momento que eu tenho uma outra começada, ok? Bom dia a todos. Obrigado, Marco, pela tua participação. Bom dia a todos também.